Olá, tudo bem, pessoal? Então vamos dar continuidade aqui falando da última aula de Fourier, tá? Na verdade aqui a última aula desse módulo, né? Que eu vou falar de um teoreminha final aqui, também de uma aplicação, tá? Que é uma aplicação um pouco mais geral, assim, de certa forma dá pra considerar que é no plural bem como tá ali, tá? Então vamos lá. Vamos direto ao que interessa hoje, tá? Eu vou falar de uma coisa chamada fórmula do somatório de Poisson, tá? Que é uma das ligações, entre aspas, entre a transformada discreta e a transformada contínua de Fourier. Tá? E que, obviamente, né, Fourier tem muito disso, entre a ligação entre a parte discreta e a contínua. Afinal, a transformada de Fourier vem da série de Fourier, né? Como eu falei lá na primeira aula desse módulo. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que definir aqui rapidinho, olha só, para falar, né, dessa fórmula do somatório de Poisson, tá? A gente vai dizer que f de x, tá, é uma função LP, tá? Se a norma dela, obviamente, tá, for convergente, ou em outras palavras, né, for um valor fixo, né, menor que infinito, a gente costuma usar essa notação, tá? Então, sabendo disso, né, usando P igual a 1, tá, eu vou dizer que se, tá, f de x pertence a L1, ou seja, se a norma 1, tá, é menor que infinito, vai acontecer o seguinte, eu vou poder dizer que vai existir uma g de x, tá, que é o somatório de menos infinito a infinito desta f que pertence a L1, tá, de x deslocado 2NA. Tá? O que é N, o que é A? N é do somatório. O que é A a gente vai ver daqui a pouco. Tá? E, bom, a gente vai dizer que se isso acontece, né, então essa G vai convergir absolutamente em praticamente todo ponto, tá? E a soma G, tá, pertence, tá, a L1 também, só que de menos A a A. Tá? Então as coisas acontecem ali de menos a bem como era lá na parte da série, tá? Na parte no caso da série de Fourier, tudo bem? E ainda por cima, tá? G de x mais 2a é igual a G de x, tudo bem? Então isso vai acontecer, só para lembrar aqui, faltou colocar que a norma, né, P de uma função é dada, né, pela integração em todo o domínio, tá? Do módulo de f elevado a p, né, e toda a norma é elevada a 1 sobre p, tudo bem? Então, de posse dessa definição e dessa definição, entre aspas, da fórmula do somatório de Poisson, né, ou de eu poder expressar, tá, uma f como um somatório com diversos deslocamentos, é como se eu tivesse de menos a e aumentasse esse período simetricamente para cada um dos lados, tá, de maneira a compor isso sendo uma nova função g. Tá? Então é mais ou menos essa a ideia. O que vamos deixar aqui num canto, né, o que é a fórmula do somatório de Poisson, e vamos relembrar alguns conceitos. Tá? Primeiro, lembrar aqui do conceito de produto interno, tá? E se eu aplicar isso a uma G, a qual propositalmente eu vou usar na IKX, tá? Ali pelo conjugado fica daquela forma. Se eu colocar módulo em tudo, tá? A gente poderia, em outras palavras, tá, dizer que isso é menor ou igual, né, que o módulo do integrando. E o módulo de N menos IKX, por ser complexo, a gente pode expandir em senos e cossenos. Esse módulo é menor ou igual que 1, tá? Então a gente já pode deixar só diretamente o módulo da função. E isso nada mais é, né, do que a norma 1, tudo bem? Bom, isso é a norma 1. Agora, se, tá, a norma 1, né, ou melhor, se a função pertence à norma 1, quer dizer então que o produto interno de f com n e kx, né, é menor ou igual que a norma 1 e que isso é menor que infinito porque, bom, justamente porque f pertence, né, a L1, tudo bem? Então tá, dito isso, tá, isso é só para lembrar, conceito básico, né, a gente vai querer, e é o que a gente quer aqui, tá, relacionar, melhor dizendo, perdão, a transformada e a série. Em outras palavras, isso se traduz para o nosso caso, né, na fórmula do somatório de Poisson, se traduz em relacionar, entre outras palavras, a f numa norma L1, tá, e a f na norma L1, porém não nos reais, tá, de menos a, tá? Então é mais ou menos essa a ideia, né? Se uma coisa acontece, acontece outra também. É mais ou menos isso que a gente quer saber. Só para relembrar rapidinho, tá? A série em si, que eu tô falando, é a série de Fourier, tá? Que é f, que é somatório, Cn, ou seja, coeficiente, né? Vezes z na i nx, tá? Aqui eu coloquei nx, mas poderia ser kn, onde o kn era o nπ sobre a, tá? Se vocês não lembram. E né, claro, aqui daria para colocar n só n como eu coloquei, teria que ter um fator aqui de deslocamento, um fator multiplicando, na verdade, a série, tá? Mas pode ser só n por um momento, só por definição. Então vocês vão ver assim essa definição, vão ver de outro jeito, mas não faz diferença, tá? Onde o coeficiente é 1 sobre 2a, de menos a, f de x, tá? Integral de f de x, tá? E na menos i nx, tá? De novo ali poderia ser, tá? nπ sobre a, tá? Onde eu defini como kn em algumas aulas passadas. Tá? Então, só para relembrar o que vem a ser a série, tudo bem? Então, sabendo que a série de Fourier é dada por aquilo, né, eu vou pegar e vou me perguntar, né, o que seria, tá, o módulo
desta função. Por que essa função específica? Por que eu estou integrando de menos a a? Essa função do meio, tá? Foi aquilo que eu supus, bem como, né, tá na hipótese da fórmula do somatório de Poisson, tá? Ser a g de x, tá? Qual a ideia aqui? A ideia aqui é ver se isso aqui é absolutamente convergente, ou converge absolutamente, né? Em outras palavras, né, eu vou integrar em todo o domínio de menos a, né? Porque afinal, se você olhar ali no final, ele está dizendo converge absolutamente em praticamente todo x de menos a, tudo bem? Então eu vou verificar de fato se isso acontece, tá? Bom, sabedor disso, né, a gente pode usar, né, que isso é menor ou igual, tá, que o somatório da integral, e aí já vamos colocar direto, tá, o módulo no integrando, tudo bem? Bom, sabendo isso, né, a gente pode trabalhar mais um pouquinho. Eu posso definir aqui que esse somatório de menos infinito a infinito é de menos n a n e chamar n maiúsculo, né, ou fazer, melhor dizendo, n maiúsculo tender a infinito. Tá? Aí eu vou ter essa nomenclatura. E chamando, por fim, tá, essa jogada mais difícil de entender, chamando x mais 2na de t. Tá? Obviamente dx vai ser igual a dt, porém, tá, nós vamos ter um somatório não, integrando vai ficar diferente, e os limites de integração também, tá? Se a gente aplicar ali x tendendo a ou menos a, tá? Vai ficar a e menos a, respectivamente, né? Mais 2n menos 1 e mais 1, tá? Mas esse 2n menos 1 e mais 1 não vão fazer diferença, eu posso deixar como tá aqui, tá? Menos a mais 2n e a mais 2n, porque, enfim, né? Esse n vai crescer depois, tá? Por enquanto, o n que cresce aqui, tá? É o do somatório. Só que, se a gente pegar e compor todos esses domínios que vão crescendo, então vai ser uma integral, depois mais uma outra integral com n aumentando, né? Eu posso me livrar da notação do somatório e dizer que aquele n minúsculo, né, é o n maiúsculo, e fazendo aquele n maiúsculo tendendo a infinito, eu vou ter aquilo que eu quero. Então a gente pode definir dessa maneira que está escrito na última linha. Tá? Também dá para fazer assim. Por quê? Bom, quando a gente faz isso, né, a gente vai entender rapidinho aqui, quando o n tende a infinito, isso é de menos infinito a infinito, tá? E isso vai ser menor que infinito porque isso é a norma 1. E ele diz ali na hipótese, né, que se a f é de norma 1, então a primeira hipótese dele é a f ter a norma 1 finita ou pertencer a L1. Então, de fato, isso é menor que infinito. Tá? Usando isso, eu posso dizer que é menor que infinito. Tá? Então, eu já acabei de provar, em outras palavras, né, usando o fato de que f, tá, pertence a L1, ou f é L1, tá? G de x, aquela que eu coloquei o módulo, já vi que ela converge absolutamente. Tudo bem? Bom, de outra maneira, ou de outro modo, tá? Apesar de saber, já sabendo que g de x é definido dessa forma, eu também poderia escrever g de x como um parâmetro n, né? E fazer com que esse n tendesse a infinito, obviamente, só para escrever ela dessa maneira, tá? De menos n a n, maiúsculo, tá? Sabendo que esse n tende a infinito. E por fim, né? Uma vez que esse n tende a infinito, tá? A gente pode dizer aqui, tá, que esse deslocamento ocorre, né, porque ele vai ter sempre um 2n mais a, ou melhor, um 2a para todos os caras. Então vai ter sempre uma soma de 2a, uma soma de 2a, então ele é periódico em 2a, ou melhor, a g é periódica em 2a. Tá? Então a gente pode assumir isso, o que demonstra, né, por fim, né, a fórmula do somatório de Poisson, né, e termina a demonstração desse teorema específico. Tá? Não chamei de teorema, mas é um teorema, obviamente. Tá? O teorema da fórmula do somatório de Poisson. Tudo bem? Esse resultado vai ser importante para fazer, a gente nem começou ainda, tá? Mas esse resultado é importante para fazer a coligação entre a transformada contínua e a transformada discreta de Fourier, tá? Então, esse é um resultado que a gente tem que ter na cabeça, tá? Porque ele que vai nos dar a liberdade de fazer a troca, tá? E depois eu até vou fazer um exemplo disso quando a gente vai falando das aplicações. Tudo bem? Então tá, continuando aqui, tá? A gente pode lembrar, só para lembrar que, por exemplo, se eu tiver uma g de x, eu posso escrever ela aqui, eu já vou escrever com a notação de np sobre a lá no coeficiente, tá? Posso escrever como, né, uma série de Fourier, tá? Onde obviamente tem um coeficiente, né? A única coisa que trocou aqui é o g por f, né? Mas eu estou só dando um exemplo, pode ser uma função qualquer com a sua respectiva série de Fourier, tá? E, obviamente, tá? Se eu fizer o seguinte, se eu pegar, e agora ao invés de chamar cn, chamar de cm, tá? Tanto faz, eu colocar no lugar da g, eu colocar aquilo que eu acabei de descobrir, afinal g de x, né, é aquele somatório ali de menos infinito a infinito de f de x mais 2na, ou, se eu preferir, o limite quando n maiúsculo tende a infinito, né, do somatório de menos n até n, tudo bem? E o que está escrito aqui é nada mais ou menos que a fórmula do coeficiente, tá? Só que no lugar de g de x está a g de x que eu coloquei ali, que é a mesma da definição da fórmula do somatório de Poisson. Tá? Quando a gente faz isso, olha só o que acontece. Bom, primeiro que a gente dá para mudar, dá para voltar aquela notação, aquela mudança de variável, tá? E escrever dessa maneira.
E aí, se a gente olha, tá? Se a gente olhar só para a última integral, tá? Aquela que vai de menos a mais 2n até a mais 2n com um n maiúsculo tendendo a infinito, né? Obviamente aquilo vai de infinito a infinito, tá? E essa fórmula, indo de menos infinito a infinito, tá? Ela é nada mais ou menos que a definição da série de Fourier, tá? Vai faltar ali um 1 sobre 2, ou 1 sobre raiz de 2π, tá? Então por isso que eu coloquei F maiúsculo, né? Só que ela não vai para cá, ela vai para mπ sobre A. Então eu coloquei F maiúsculo de mπ sobre A e ainda coloquei uma multiplicação ali por raiz de 2π para que feche de fato com a fórmula, né, da transformada de Fourier. Tudo bem? Então eu tenho uma relação, tá? Em outras palavras, que esse coeficiente, né, ele está relacionando, em outras palavras, ele tem ali, tá, uma fórmula muito parecida e que depende, né, da série contínua, da transformada contínua de Fourier, tá? Que é esse Fzão. Tranquilo? E esse Fzão, tá? Como eu falei antes, tá definido dessa maneira, por isso que eu posso fazer essa troca. Tudo bem? Então ali a gente fica evidente, né, a necessidade da notação ali do mπ sobre A e também é evidente, né, por que eu preciso multiplicar por raiz de 2π, tá? Para que volte e caia só no limite que tinha ali na penúltima linha. Tudo bem? Então, para que isso serve? Vamos lá. Isso, tá? Da maneira como está escrito aqui, é simplesmente a transformada discreta de Fourier. Tá? A gente define isso como a transformada discreta de Fourier, mas ela não tem sentido nenhum para nós se a gente não conseguir fazer uma ligação, tá? Ou conseguir ligá-la de alguma maneira com a transformada contínua de Fourier. Tá? Então, tomando isso como uma transformada discreta de Fourier, a gente vai tentar agora, tá, entender, ou descobrir, melhor dizendo, tá, se existe alguma ligação com a transformada contínua de Fourier. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que lembrar aqui, né, é que, bom, eu acabei de definir G de uma maneira, né, mas eu não posso esquecer, né, que uma vez que eu tenho esse coeficiente é só substituir na série de Fourier, ou seja, substituir o Cn, tá? No caso eu usei Cm, tá? Mas não tem problema nenhum a letra aqui, tá? Então aqui vai ser raiz de 2π sobre 2a transformada, tá? Contínua de Fourier, tá? Ou melhor, discreta, perdão. E aí eu coloco ali a transformada discreta, tá? E vou ter a G escrita dessa maneira. Mas eu não posso esquecer, tá? Nem devo, tá? Que essa G satisfaz, né, as hipóteses da fórmula do somatório de Poisson. Ou seja, ela pode ser expressa da maneira que ela está expressa lá naquela caixinha do lado direito. Tá? Bom, se ela pode ser expressa daquela maneira, a gente também pode escrever, né, essa G como aquela G lá. E aquela G, né, ela depende da F minúscula, ou seja, depende da função que até o momento não foi transformada. E quando ela depende da função que até o momento não foi transformada, a gente acaba de estabelecer, tá? Uma relação, tá, entre a transformada, né, ou melhor, perdão, entre a função e a transformada discreta de Fourier. Tá? E se eu tomar aqui, dá para dar uma melhorada, se eu tomar aqui x igual a zero, por exemplo, eu tenho uma relação mais imediata ainda. Tá? X igual a zero aqui, que é eu me livrar daquele exponencial na primeira parte, do lado esquerdo da igualdade, né, e ter uma f que vai de 2, ao invés de ter x mais 2na, é uma f apenas de 2na. Tá? Então eu tenho a relação direta, tá, da transformada discreta, que é a f maiúscula ali em mπ sobre a, com a função, tá, avaliada para cada n em f de 2na. Tá? Então eu tenho a relação diretamente aqui entre a f minúscula e f maiúscula, sendo a f maiúscula nesse caso a transformada discreta de Fourier. Tudo bem? Para que serve isso, né? A gente vai pensar assim. Em algumas situações ela pode ser útil, tá? Para demonstrar algumas igualdades ou até descobrir identidades assim que a gente não imaginava que fossem assim tão simples, mas neste caso podem ser, tá? Por exemplo, né, vamos colocar aquela num canto e vamos tentar entender onde que a gente poderia usar isso, né? Mas eu quero que fique bem claro a relação entre as duas, tá? E o que é a transformada discreta de Fourier. Claro, isso só veio, né, através da demonstração e uso, né, da fórmula do somatório de Poisson. Tudo bem? Vou pegar um exemplo qualquer aqui. Tá? Vamos mostrar, por exemplo, né, que esse somatório aqui de 1 sobre n quadrado mais b quadrado é igual a π sobre b vezes a cotangente hiperbólica de πb. Tá? Como é que eu faço isso? Eu não sei se vocês teriam alguma ideia de demonstração disso diferente da que eu vou usar, mas enfim, vamos pensar como é que a gente poderia fazer isso. A primeira coisa que a gente se dá conta aqui, tá? Se a gente lembra de toda a teoria de transformação integral, tá? A gente se dá conta que f de n, se eu escrever f de n, tá, desta maneira, ou seja, simplesmente aquele termo do somatório, o termo central do somatório, tá, chamando f de fzinha de n, eu vou ter, tá, que a transformada contínua dela, f de k, é dada da seguinte maneira. Tá? Se eu fizer aquela conta, eu vou chegar naquela transformada. Inclusive, até foi uma que eu acho que eu já fiz em alguma aula aqui, não estou lembrado.
Mas enfim, agora eu fiquei na dúvida, tá? Mas tudo bem, assumindo que essa é a transformada, F maiúscula é a transformada da F minúscula, tá? A gente tem essa relação, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa relação, a gente tem também a relação entre F maiúscula e F minúscula. Então a gente pode escrever, por exemplo, né, que esse somatório, tá, pode ser escrito como? Como quem? Aquele somatório que está ali lá à direita é simplesmente o raiz de 2π, tá? Ali, claro, né, ele vai usar um A diferente, ele usou A igual a 1 ali, tá? Tudo bem? E ele usou um deslocamento em 2 ali. Então ele tem um π, tá? Então por isso que vai aparecer E na menos B, tá? E ali no K ele tem um 2π, tudo bem? A única grande diferença que tem ali, tá? Tudo bem? Então assim eu tenho a relação, tá? Essa última equação é a relação entre a F minúscula e a F maiúscula, tá? Então aqui, claro, né, algumas coisas podem acontecer algébricas, por exemplo, raiz de π com raiz de π vai dar só π, né? Ali eu vou ter raiz de 2π em cima e embaixo se cancelam, tá? E eu vou ter uma expressão um pouquinho mais simples, tá? Eu vou ter uma expressão que é essa aqui, afinal, e no expoente daquela exponencial nós temos, né, aqui tanto b, né, quanto π, a gente pode sair do módulo, tá? E aí nesse caso a gente tem essa expressão, tudo bem? Então essa é uma relação, pelo menos até agora, né, que eu consegui chegar e que, por sinal, até já fica meio óbvio aqui que aparece um π sobre b, né, daquela parte que eu quero demonstrar da cotangente hiperbólica, tá? Então falta, em outras palavras, né, provar que esse somatório aí que sobrou no final, ele de fato é a cotangente hiperbólica de πb. Tudo bem? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Continuando aqui, tá, a gente chegou nessa seguinte expressão através da relação direta entre F minúsculo e F maiúsculo, tá? E no momento que a gente tem essa expressão, assim, a gente poderia, tá, e deveria nesse caso, tá, separar em duas para poder conseguir demonstrar de fato aquilo que ele está pedindo ali. Então ali o que eu fiz, né? Se você usar um somatório para chamar de 0 a infinito e o outro de 1 a infinito, tá? Com o expoente correto, um vai ter que trocar o sinal, porque um era com os valores negativos e o outro não, tá? Então aqui nós temos essa seguinte expressão, tá? E aí obviamente nesse caso sai fora os valores de K em módulo, né? Então aqui nós temos a seguinte expressão, dois somatórios, tá? Onde cada um desses dois somatórios, tá, pode ser escrito da seguinte maneira. Eu vou poder escrever aqui, tá, usando R na K, onde R é N menos 2πb, tá? Então, para que escrever isso? Só para uma questão de deixar um pouco mais limpo, tá? Então, se eu escrever aqui esses somatórios dessa maneira, eu posso expressar isso como dois somatórios, tá? Esses dois somatórios anteriores, como dois somatórios com uma notação um pouco mais limpa, tá? Onde eu poderia, tá, em outras palavras, pegar esses dois somatórios, né, e expressar da seguinte maneira. Tá? Cada um deles, né, tem a sua forma fechadinha, tá? Um é R sobre 1 menos R, o outro é 1 sobre 1 menos R, onde a gente junta e vai chegar na seguinte expressão. Só a gente não pode esquecer, tá, quem é R. Tá? E colocando de novo R ali, a gente vai ter 1 mais N menos 2πb e o outro 1 menos N menos 2πb, que essa divisão forma exatamente, tá, a definição da cotangente hiperbólica. Tá? E aí a gente acaba, tudo bem, demonstrando aquilo que a gente queria. Tá? Então é só um exemplo, tá, de como essa relação, tá, pode demonstrar algumas identidades, tá, entre outras tantas que a gente pode ver nessa disciplina. Tá? Aqui não vai ter tempo de ver todas, né, mas evidentemente muitas delas a gente pode descobrir usando essas relações. Tudo bem? Então tá, vamos virar a página aqui um pouquinho, tá, e vamos falar de algumas aplicações. Eu vou colocar uma bem simples para nós, tá, para a gente terminar esse módulo de disciplina, né, que em outras palavras é uma aplicação bem geral, tá, a gente vai, entre outras palavras, encontrar, tá, a função de Green, tá, para uma função genérica, tá, para uma equação diferencial parcial, tá, mas nesse caso aqui, tá, vou colocar uma equação bem simples, tá, para início de conversa, mas não tão simples na hora de descobrir a sua solução, tá, a equação da difusão. Tá? Vou pegar a equação da difusão aqui que vai de menos infinito a infinito para t maior que zero, isso em x, né? Para t maior que zero, tá? Então é o de t, né, igual a d, que é chamado o coeficiente de difusão, tá? Vezes o de x. Então assim, o termo, né, aqui no caso de uma dimensão, né, uma dimensão no espaço, uma dimensão no tempo, a gente tem aqui simplesmente, né, a derivada segunda para cada uma das dimensões. No caso aqui só tem uma dimensão, então só x, né, dimensão espacial no caso. Então a gente tem a derivada segunda em x vezes o coeficiente da difusão, tá? Então essa equação, tá, vamos dizer que ela possui aqui uma condição inicial, tá, que vai ser uma condição inicial no tempo, logo uma função apenas de x, tá? Então essa equação da difusão ela é relativamente simples, tá? E a gente vai tentar resolver ela, né, ou tentaria resolver ela de uma maneira genérica aplicando a transformada de Fourier. Tá? Quando a gente aplica a transformada de Fourier, a gente vai ter obviamente um 1 maiúsculo, né, já estamos transformando, e a gente vai ter essa relação, tá? Essa
Em outras palavras, essa equação diferencial ordinária agora, né? Porque a gente transformou ela em x, né? Então aqui, obviamente, isso é u de kt, tá? Esse u de kt maiúsculo, né? Ainda tem uma derivação no tempo, né? Mas tendo agora uma única derivação no tempo, né? A gente pode, tá? Simplesmente aqui, tá? Isolar isso aqui e resolver, porque uma derivada no tempo é simples e fácil de resolver, né? Uma ideal que tem uma derivada no tempo, tá? Só não podemos esquecer, né, que a condição inicial é transformada também, tá? Ficando uma f maiúscula de k. E, bom, quando a gente resolve isso, né, essa equação diferencial ordinária em t, tá? Ela tem uma solução bem fácil, né? Ela é a condição inicial, claro, né? Aqui já é a condição inicial em k, porque a gente transformou, vezes, né, exponencial, né, de menos d k quadrado t. Tudo bem? Então essa equação ela tem uma solução ainda no espaço transformado, né, ainda no k, mas muito simples, tá? O que a gente tem que fazer agora, em outras palavras, é tentar inverter. A grande jogada aqui é que essa solução, tá? Ela tem, né, o produto de duas funções, uma que eu não conheço, uma que eu conheço, né? Se eu chamar que eu conheço de g de k, né, e entendendo isso como um produto, eu posso novamente, né, entender que, olha, é um produto, sendo que a única função que eu conheço é relativamente simples, e eu conheço inclusive a sua inversa, né? Porque se a gente transformar em Fourier a gzinha, a gente vai chegar na g grande de k, que é a que está definida ali, então é bem simples, tá? Relativamente bem simples. Tá? A grande jogada aqui é que eu não sei quem é f de k, né? E tampouco f de x, tá? Bom, se eu não sei, o que eu posso fazer, tá? E é uma maneira bem genérica e bem útil que a gente pode fazer, é expressar, né, a solução com a função de Green, tá? O que vem a ser a função de Green? Vamos lá. Se eu aplicar convolução, no momento que eu entendo, tá, que tem um produto de duas funções, né, eu posso expressar, né, já vou colocar a expressão final, entre aspas, tá, que é o de xt, que é a convolução, tá, de f, né, com g, ambas maiúsculas, e a convolução de f maiúsculo com g maiúsculo é 1 sobre raiz de 2π, tá, integral de menos infinito a infinito, f de xi, né, gzinha de x menos xi, tá, tudo isso integrado em dxi, tá, e aí se a gente coloca, né, cada uma das funções no seu lugar, a gente tem essa expressão final aqui. Tudo bem? Tá, essa expressão final, tá, obviamente, ela é de fato uma expressão final, ela é uma solução para o problema da equação da difusão, tá? Mas ela é uma coisa que depende, obviamente, da minha f de x e, consequentemente, né, nesse caso específico, dentro do integrando da f de xi, tá? Então, se eu não sei quem é f, eu não tenho mais o que fazer aqui. Algumas coisas eu ainda posso fazer, se você me der conta, né? Vamos lá. Primeiro, essa aqui é a nossa famosa, né, função de Green, né? Quando a gente trabalha, né, com função de Green, em outras palavras, a gente vai poder expressar a solução como uma função de Green, sendo que a função de Green satisfaz alguns detalhes, tá? Vamos lá. Bom, essa é a expressão final, tá? A gente vai chamar a função de Green de g grande, né, de x menos xi em t, porque obviamente ela depende das duas funções, tá? Ali não é g grande, tá? Desculpa, ali é um gzinho, tá? Tudo bem. Não quero que confundam com a função do espaço transformado, tá? A gente vai ter que o limite da função de Green quando t tende a zero, neste caso específico, né, dada essa função de Green específico, vai ser um delta Dirac, tá? Por quê? Porque se a gente pegar ali aquela exponencial, tá? Exponencial com o termo de x ao quadrado, tá? Claro, o xi é o parâmetro para nós, é o parâmetro a ser integrado, tá? D é o coeficiente de difusão, ou seja, uma constante, tá? E t é a nossa variação, né, ou a variação do tempo aqui, então uma função de duas variáveis, como eu vejo aqui. Mas quando eu faço o t se aproximar de zero, né, eu vejo que aquela curva é uma curva tipo uma distribuição normal, tá? É uma curva que decai, simétrica, né? E os problemas de difusão, eles são de fato, né, simétricos, né? A grande maioria deles é simétrico porque a gente vai ter uma função de Green, tá? Que, em outras palavras, né, ela já é, por definição, simétrica, ela tem essa cara, tá? Por que ela tem essa cara? Bom, justamente pela equação da difusão, né? Porque a equação da difusão transformada em Fourier me leva àquela expressão do tipo que eu tinha lá, do tipo u de t igual, né, a um coeficiente vezes o k ao quadrado vezes a u, né? Isso tudo u maiúsculo, né? Então essa expressão fechada, né, sem a influência da f, ela já é, em outras palavras, uma expressão que vai me levar para esse tipo de função de Green, tá? E a função de Green, né, em outras palavras, é a que vai mandar aqui um pouco na cara da minha solução da equação da difusão. Tá? E nesse caso, quando t tende a zero, né, a gente vai imaginar ali que t tendendo a zero, aquilo vai ser uma curva próximo de zero, vai ser muito alto, e longe de zero, né, em x ela vai ser muito pequena. Então o que acontece é que ela vai ter a seguinte cara, tá? Ela vai ser algo mais ou menos assim, parecido com a distribuição normal, tá? Na verdade essa é a cara
da equação, tudo bem? Então T é um parâmetro, né? Esse eixo horizontal é x, né? À medida que T muda, né? A gente vai ter essas caras. E obviamente, né? Tem também o parâmetro D, né? Então quanto maior for o D, né? Ele vai ter uma difusão maior, então, ou seja, o coeficiente de difusão maior, né? Então o D é proporcional ao T. Né? Então, na medida que eu aumento o D, né, a curva fica mais achatada. Na medida que eu diminuo o T, a curva fica menos achatada. E assim por diante. Tá? Então, à medida que as coisas vão aumentando, né, essa curva vai aumentando. Ou melhor, à medida que T vai diminuindo, perdão, essa curva vai aumentando, bem como está aumentando aqui. Tudo bem? Se D diminui, ou T diminui, ou melhor, T aumenta, perdão, essa curva diminui. E o contrário acontece também. Tudo bem? Bom, e pode aumentar um pouquinho mais, ficando, né, obviamente, com cara do delta Dirac. Se eu fizer uma transformação de variável aqui, tá? Se eu chamar todo aquele coeficiente não, toda aquela expressão ali do lado esquerdo como um gama, tá? Algumas coisas interessantes acontecem, mas é só para finalizar, na verdade, né? A parte mais interessante do problema de fato já aconteceu. Quando a gente se dá conta aqui que a gente tem gama dado por xi menos x sobre 2 vezes raiz de dt, tá? Bom, primeiro que a gente pode fazer uma simples mudança, mas ela fica com uma cara um pouquinho mais limpa. Por quê? Porque, obviamente, vai ter uma mudança no argumento da f, tá? Que, por sinal, eu nem sei quem é ainda, né? Eu vou depender da minha f para ter o problema de difusão resolvido. Mas eu poderia, por exemplo, ver que na minha função exponencial, que é a função de Green, tá? Ela já está com a cara que eu quero. Como assim com a cara que eu quero? Na medida que ela está na e na menos gama quadrado, que é diretamente a cara de uma distribuição. Tá? Então essa distribuição, afinal, delta Dirac é uma distribuição, né? Por isso que a gente tem essa cara de distribuição ou cara de delta Dirac. Tudo bem? Então essa função aqui, ou melhor, essa expressão final aqui para u de xt, tá? É uma expressão um pouco mais prática, no sentido de que ela me deixa ver a cara da função de Green, tá? E é a cara que vai mandar na solução. Tudo bem? Só para chamar a atenção, esse gráfico não é o da solução, tá? Esse gráfico é uma espécie de proporção com relação à solução. Esse gráfico, em outras palavras, nos diz, né, que praticamente todos os problemas de difusão são simétricos. É mais ou menos essa ideia que eu quero passar aqui para essa equação diferencial parcial em específico. Tudo bem? Então é possível, né? Por isso que é muito estudada a função de Green, porque ela te dá, né, um comportamento muito similar ao que vai ser o da solução. Tudo bem? Então tá, pessoal, até a próxima aula, que a gente vai falar já no próximo módulo da transformada de Henkel, e nos vemos até lá, tudo bem?